E agora? Agora sim. Foi até bom, entrei um pouquinho antes, só pra gente. Eu não estava conseguindo ajustar o áudio aqui, então eu entrei um pouquinho antes pra gente ajustar. Agora deve estar tudo ok. Fala aí, pessoal, boa noite. Latos falando, pessoal, vamos lá. Excelente noite a todos aí. Um frio, né? Não sei onde vocês estão aí, mas em São Paulo tá um frio, é, bem frio mesmo, né? Uma segunda-feira gelada. Ó, vou te dar boa noite aí enquanto isso. Tem um minutinho ainda. Boa noite, Altair. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Eléas, Elder, Dani, Jones. Quem mais tá aí? Dionei, Wallace, Rui. Fala, Rui. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Nossa, é muita. Ó o fluxo. Downer, Vinícius, Marcos, José, Sérgio, Gustavo, Nelson, Wagner. Fala aí, pessoal. Luiz, Giovanni, Heraldo, Márcio, Flávio, Thiago, Ana, Rafael, Ronaldo, Diego, Jairos. Nossa, ler o Times in Trades do mercado é mais fácil, viu? Mais fácil, porque olha, Carlão, o Lancheiro, Fantasma. Ó, esse é diferente, hein? Boa noite aí. Lucas, Alessandro, João, Ana, Sul Trader, De Ferreira. Fala, Mauri, boa noite. Gilson, Gilson Nascimento. Fábio, Fernando, enfim, Edson, Oséia, Sandro, Célio, fala Sandrão, Célio, Evandro, nossa, é muita gente, cara. Jamil, Rangel, Edivaldo, Daniel Portobello, né? O pessoal quer me ver sem boné, né? Sem boné só nas entrevistas mesmo. E vocês viram que eu tenho cabelo, né? O pessoal acha que eu uso boné porque eu não tenho cabelo, né? Fala, Diegão. Né? Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos aí. Muito bem-vindos aí. Como o tempo passa, né? Já essa é a sexta aula, né? Sexta aula. Bastante coisa vista até agora. Acho que, ah, pelo menos para mim, foi muito legal todo esse período. Acho que conhecimento nunca é demais na vida e compartilhar ele é uma forma da gente estar revendo o que a gente sabe e até mesmo aprimorando aí. A Tayana falou que é a primeira aula dela. Ô, Tayana, depois recomendo você assistir todas as anteriores, muito importante, tá bom? Muito importante mesmo, tá? Então, revejam aí. Aliás, vamos perguntar, eu sempre pergunto isso, é legal. Quem que é a primeira vez que está aqui, né? Quem que está começando hoje aqui, né? É isso mesmo, Gregory. Conhecimento não ocupa espaço de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Então, acho que conhecimento nunca é demais. Ó, o Danilo, o John, o Wallace é a sexta aula já. O Gustavão, o André, a Laiana, o Flávio, o Nelson, o Gabriel. Nossa, bastante gente que é a primeira vez, tá? Então, bom, o pessoal está reclamando que não recebeu a tela operacional. Ô Iuá, depois se você puder, posta o link da tela operacional, por favor, para quem não assistiu. É, um conselho para quem está chegando agora, se cadastra, né? Acho que aqui embaixo na descrição tem o link do cadastro, tá? Importante para receber e-mail, tá? E quem não recebeu e-mail, não receber os documentos, alguma coisa, pode mandar e-mail para suporte@latos.com.br que o pessoal lá manda para vocês aí o arquivo da tela, manda também o link da tela operacional. Ó, e o Aco acabou de colocar aí o link da tela operacional para quem ainda não viu, tá? Então, assim, vamos que vamos, tá? E para quem não assistiu às aulas anteriores, se cadastra para poder ter acesso às anteriores. Acho que vale a pena seguir é, a sequência certinho, porque vai agregar muito, tá? Então, agradeço mais uma vez a todos aí pela presença. Hoje, eu quero falar, a gente vai falar de um assunto que, na minha opinião, é o ápice do ápice quando a gente fala em mercado financeiro, tá? E o interessante é o seguinte, pessoal, o assunto que a gente vai falar hoje independe de técnica, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não importa a técnica que vocês operem ou conheçam, né? Eu sou o cara do tape reading, né? Eu gosto do tape reading, eu opero tape reading e tudo.
tá? Mas independente de qual técnica vocês utilizam, o que a gente vai falar hoje é base fundamental, tá? Base fundamental para a gente seguir, né? Para a gente seguir dentro do mercado financeiro, tá? Para a gente ter resultado no mercado financeiro e, claro, entender, né, a questão do mercado financeiro, tá? Acho que eu já falei sobre isso, mas nunca vale ressaltar. Para mim, o mercado financeiro são três pilares: contexto, que é o que a gente vai falar hoje, disciplina, né, que é a parte psicológica, e técnica, tá? Esses três se casam quando a gente fala de um item muito importante que chama metajogo. Eu falei sobre isso semana passada, é uma coisa que eu utilizo, puta, desde quando eu me entendo por gente, quando comecei a conhecer o Tape Read, tá? Então é um item muito importante, mas uma coisa que quando eu comecei a entender mercado de verdade, comecei a ter contato com gente que vivia de mercado e gente que operava fluxo, né, que é o tape read, a coisa que mais me chamou a atenção foi por que o mercado se movimenta, tá? Por que o mercado se movimenta? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Entender o porquê o mercado se movimenta é muito importante. Muito importante, justamente porque se você não entende por que o mercado movimenta, dificilmente você tem confiança para aplicar a sua técnica em cima do mercado e tirar algum resultado disso, tá? Então isso é muito importante. Claro que isso aliado à técnica e aliado a toda a parte psicológica, o controle psicológico, tá? Então isso é muito importante. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Então hoje a gente vai falar sobre itens. Esses itens são bem importantes, né? Contexto e fluxo, né? A importância do contexto, o contexto interno, o contexto externo, né? A gente vai falar um pouquinho de economia, um pouco de macroeconomia, política e geopolítica. Muita gente pode falar, puta merda, meu, achei que ia aprender aqui como ficar rico e o cara vem falar para mim sobre contexto, sobre economia, política, geopolítica. Uma coisa eu posso afirmar para vocês, daqui a pouco, uma coisa eu posso afirmar para vocês que sem você entender o que está acontecendo e o que pode refletir no mercado, ou seja, quais são os motivadores que vão fazer o mercado movimentar, você nunca vai viver de mercado, tá? E então entenda uma coisa importante: saber o que gera movimento no mercado financeiro é a base de tudo, tá? Por quê? O mercado financeiro nada mais é do que um reflexo do que está acontecendo no mundo, tá? Seja a nível de Brasil, seja a nível de Estados Unidos, seja a nível de China, seja a nível de algum país que está em conflito armado, ou algum país que envolve muito a questão de commodities, como o petróleo, né, que é uma das commodities mais importantes do mundo. Entender o que está acontecendo e o quanto isso pode refletir no dia a dia e no mercado é muito importante, muito importante. Quem acompanha as minhas reuniões matinais no Instagram @latos percebe o quanto eu dou importância e o quanto eu dou uma volta no mundo falando de assuntos importantes e como está a questão de países, de índices, de moedas, de títulos, de commodities, tá? O quanto isso é importante e o quanto isso determina aonde o mercado pode ir, né? Aonde pode ir. Tanto é que às 8h50 da manhã eu tenho plena clareza como o mercado vai abrir e o que pode afetar o mercado ao longo do dia, tá? Isso se chama contexto, tá? É você entender literalmente tudo que aconteceu enquanto o mercado estava fechado, tudo que está gerando movimentação nos mercados, ou preocupações ou euforia nos mercados, né? E o quanto eu posso tirar proveito disso, o quanto isso vai me ajudar a aplicar a minha técnica, a aplicar tudo que eu sei dentro do mercado, o quanto isso vai me dar confiança, tá? Então é muito importante levar isso muito a sério, né? Acho que estar bem informado é a primeira coisa que um bom profissional de mercado financeiro tem para fazer, né? É só vocês levarem em consideração uma coisa
extremamente importante. Você acha que um grande fundo, um banco, uma tesouraria, o que que eles, você acha que eles acordam e falam, vamos operar hoje, acho que hoje eu vou comprar dólar, porque eu tô achando que hoje vai subir, ou não, hoje eu vou vender dólar porque tô achando que vai cair. Não, tem toda uma equipe que faz toda uma preparação, um entendimento, prepara relatórios, tem reuniões matinais, justamente para quê? Para se alinhar, para entender o que está acontecendo, né? E justamente baseado para justamente nisso entender se ele vai aumentar uma posição que ele tem, se ele vai zerar uma posição que ele tem, se ele não vai fazer nada porque essa movimentação é só para hoje, não é para ao longo do mês, tá? Então é muito importante vocês terem essa situação, até mesmo para vocês entenderem um fator fundamental. Mercado, não é porque o mercado está aberto que a gente tem que operar, muitas vezes. Vou dar um exemplo claro. Hoje, feriado nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, a maior economia do mundo, o maior mercado financeiro do mundo, o norte do mundo, Estados Unidos fechado. Estados Unidos fechado, o resto do mundo fica sem norte. Né? O mercado financeiro americano é a base para tudo. Se ele está fechado, dificilmente os players vão tomar posição sem saber o que pode ou não acontecer na maior economia do mundo. Tá? Então, basicamente, isso perde todo o sentido de pensar em operar num dia como esse. Brasil perde a liquidez, tudo. Aí, claro, hoje teve um contexto, pode falar, porra, mas o mercado hoje foi bom, mexeu bastante. Sim, o mercado hoje mexeu bastante, mas por uma outra notícia, tá? O mercado, na verdade, ele não que ele mexeu bastante, ele subiu bem, né? Ele subiu bem hoje, mas baseado em uma notícia que saiu sexta-feira. Já já eu vou falar sobre isso, para vocês entenderem essa questão de o quanto impacta ou não uma notícia, principalmente notícias que muitas vezes saem pós-mercado. Tá? E então aí vocês vão começar a entender a ideologia total do que é contexto e o quanto estar bem informado e não ser pego dentro de surpresa no mercado financeiro é importante. Tá? Primeira coisa, o que é contexto? Contexto é a base fundamental de você entender o que está acontecendo economicamente, ou seja, na economia tanto interna nossa que é Brasil ou na economia do mundo. Tá? Entenda a economia do mundo como três pilares importantes: Estados Unidos, China e Europa, tá? União Europeia. Então, sempre quando você pensar, a gente sempre vai olhar para essas três economias com muito carinho, com muito cuidado, tá? Juntas, na sequência, são as três maiores economias do mundo, tá? Então, a gente pensa em Estados Unidos, a maior economia do mundo, China, a segunda maior economia do mundo, e União Europeia, o maior bloco econômico do mundo. Tá? Esses três, tudo que acontece nesses caras são muito importantes e o reflexo que acontece nesses caras são muito importantes. Tá? Então, o contexto, primeiro de tudo, se baseia o que está acontecendo nessas economias. Tá? Outra coisa importante de contexto, política. Tá? Geralmente, política, a parte política mais importante é a interna. Tá? Ou seja, o que está acontecendo politicamente? Vale lembrar que é a política que determina para onde a economia vai. Tá? Ou seja, os movimentos políticos que estejam acontecendo internamente no nosso país determinam se a nossa economia vai para um lado positivo ou se vai para um lado negativo. Tudo depende se a política está indo bem ou não. Se o presidente está conseguindo trabalhar ou não, se tem diálogo com o Congresso ou não, se tem diálogo com o Congresso e com o Senado ou com outros poderes que sejam, ou não. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Muito importante. E o terceiro item, que também é importante, só que é mais sazonal, não acontece sempre como política e como economia no geral, é o fator geopolítico. Né? Quem está brigando com quem, por quê e o qual reflexo que isso pode gerar nos mercados. Vou dar um exemplo sobre geopolítica que está acontecendo agora e que vocês é importante ficar atento que ainda vai dar muito o que falar quando a gente pensa em mercado financeiro. É a questão entre China, Hong Kong e Estados Unidos. Tá? A China, em teoria, a Hong Kong, em teoria, é uma província da China, né? E a China acha que pode determinar tudo o que acontece em Hong Kong. Tá? Ela criou uma nova diretriz de leis, de algumas coisas que podem ou não ser feitas em Hong Kong, e os Estados Unidos já falou que não vai permitir que a China interfira em Hong Kong,
Tá? E se a China interferir em Hong Kong, vai ter sérios problemas com os Estados Unidos. Consequentemente, a China disse que se os Estados Unidos vir a intervir na relação dela com Hong Kong, ela vai ter retaliação contra os Estados Unidos. Tá? Isso é um problema geopolítico. Outro exemplo de problema geopolítico, que agora já passou isso, mas é a questão, no meio do coronavírus, Arábia Saudita e Rússia começaram a entrar em atrito devido a preços de petróleo e corte de produção de petróleo. A Arábia Saudita falou, então tá bom, vou vender petróleo mais barato que os preços de contratos futuros negociados e simplesmente não estou nem aí para você nem para o resto do mundo. Resultado, o petróleo chegou a negociar a preços negativos e até 3 semanas atrás o petróleo estava a $10. Justamente por uma briga de preços, consequentemente que poderia gerar uma briga geopolítica, porque a Rússia poderia muito bem atacar alguma refinaria da Arábia Saudita, dentre outras coisas. Então tudo isso é geopolítica. Tá? E isso é muito importante para você ter uma noção se pode ter conflito entre países e se esse conflito pode se expandir para o mundo ou pode trazer algum efeito para o mundo. Porque muitas vezes o conflito fica entre os dois países ali, mas sempre tem o que afeta. Por exemplo, entre Rússia Estados e Arábia Saudita poderia afetar na questão de produção de petróleo. Tá? Que foi o que aconteceu, que arrebentou o preço do petróleo para baixo. Agora está se recuperando com a volta dos países, com a volta entre a paz, vamos dizer assim, entre os dois países. Tá? Então são todas coisas que são importantes e que fazem preço em mercado. Eu preciso entender isso. Tá? Eu preciso entender absurdamente isso. Tá? Claro, existem dados mais profundos que a gente precisa conhecer, aí estudar, fazer cursos mais aprofundados, dentre outras coisas, porque até tem uma pergunta do Johnny Willis ali, ele falou assim, por que Estados Unidos se importa tanto com Hong Kong? Tá? Aí entra a questão, entra a questão um pouco mais profunda, que nem cabe entrar no curso aqui, né, por causa do fator tempo, mas aí entra no fator do que Estados Unidos tem interesses muito grandes com a China. E qual a melhor forma de os Estados Unidos ferir a China de alguma forma? Interferir em outros interesses da China. Tá? Então, quando os Estados Unidos meio que se mete ali na questão Hong Kong, ele está meio que ali machucando, mexendo numa ferida, né, que não é do seu... Enfim, não importa, não deveria importar para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos usa isso como uma desculpa, algo... Enfim, os Estados Unidos está cagando, perdão da palavra, mas está cagando para Hong Kong. Ele está preocupado em tirar algum proveito dessa relação com a China, fazendo ameaça, isso, aquilo. Tá? Então, é mais claro que é muito mais amplo essa questão. Mas é importante a gente saber o que está acontecendo e saber o que pode acontecer. Tá? Saber o que pode acontecer. Então, quando a gente junta todos esses fatores, é muito importante. Tá? O contexto ajuda muito a gente tomar a decisão. Todo dia de manhã, eu faço uma reunião matinal, mas antes da reunião matinal, tem um grupo de Telegram que chama Panorama, esse grupo, que é um grupo que tem há muitos anos e tem quase 13 mil pessoas lá, então é muita gente que me acompanha todo dia. E às 7 da manhã, todo dia eu coloco o quê? Eu coloco um resumo de notícias separado por países. Então tem lá notícias da Ásia, notícias dos Estados Unidos, notícias da Europa, notícias do Brasil, tá? Faço highlights de cada uma, né, do que é mais importante para o dia, que a gente tem que ficar atento, e também coloco lá questões de como estão os índices mundiais, como estão as moedas, como está o petróleo, como está o S&P, que é como se fosse o Ibov nosso aqui, só que negociado nos Estados Unidos, tá? Para lembrar, o S&P é o índice mais importante do mundo. Basicamente a gente pode dizer que ele é o termômetro econômico do mundo. Tá? E então o que acontece? Se o S&P está bem, o mundo está bem. Se o S&P está mal, o mundo está mal. Tá? Então o que acontece? Aí o contexto nos diz o quê? Pô, se o S&P está mal, por que ele está mal? Né? Qual o motivo dele estar mal? Tá? E qual o reflexo que ele tem na nossa bolsa aqui? Pô, se o petróleo está mal, por que o petróleo está mal? Qual o reflexo que ele tem no S&P e, consequentemente, qual o reflexo que o S&P pode ter aqui no nosso mercado?
né? São essas coisas que são muito importantes. Isso é a importância a nível de contexto. Tá? Isso é importante para a gente saber se o dia aqui pode começar bem ou se pode começar mal. Se hoje é um dia bom para a bolsa ou um dia ruim para a bolsa. Se é um dia que pode derrubar o dólar ou se é um dia que pode fazer o dólar subir. Como que está o dólar no mundo? Como que está o DX no mundo, que é o índice dólar, uma cesta de moedas contra o dólar, né? As moedas mais negociadas do mundo contra o dólar. Então, é muito importante fazer essa união. Né? E mais que isso, né? Entender, saber separar o contexto externo, ou seja, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo aqui no Brasil e qual é o mais importante. Qual é o mais importante? Vou dar um exemplo para vocês, só para começar, para a gente começar a ter uma noção de importância. Na sexta-feira, né? A sexta-feira a gente semana passada praticamente, a gente viveu a semana inteira uma expectativa da liberação do vídeo da reunião ministerial, no qual o Moro citou que ali naquela reunião teve muitas coisas e indícios de interferência na PF, tá? Sem entrar em viés nenhum. O mercado inteiro estava curioso para saber o que tinha nesse vídeo e se era tão comprometedor assim, ao ponto de talvez gerar um processo de impeachment contra o presidente e tudo. Isso é um problema político, 100% político. É um problema que envolve Brasil, tá? Absurdamente Brasil. Na sexta-feira, existe a semana inteira ficamos na expectativa da liberação ou não desse vídeo, tá? Na sexta-feira a gente viu os mercados externos negativos, aqui também a gente viu aqui também na parte da manhã o mercado na sexta-feira negativo, tudo, um dólar meio forte, oscilando um pouco entre notícias ao longo do dia, mas vivendo o quê? Uma expectativa da saída desse vídeo, tá? O vídeo saiu exatamente 5 horas. Até todo mundo ver esse vídeo, digerir esse vídeo, era 5h15, 5h20 no mínimo, tá? 5 horas o Ibov já estava fechado. Para quem lembra, o Ibov fechou negativo. Tá? O Ibov em si, tá? Fechou negativo, porque 5 horas fecha a parte do Ibov, tem até o after, mas o Ibov fechou às 5 horas, fechou negativo. O dólar estava positivo quando saiu o vídeo e o índice estava negativo, tá? Estava negativo. Então, ou seja, o Ibov fechou 1% de queda, às 5 horas da tarde, se alguém recapitular aí, o dólar estava positivo, tá? Porque o cenário não era positivo na sexta-feira, o cenário externo estava caindo, tudo, e o índice estava negativo, tá? Ou seja, cenário ruim. O índice caindo, o dólar subindo. Quando saiu o vídeo e começaram a se entender de fato o conteúdo do vídeo, o que a gente teve? A gente teve um índice disparando em alta, reverteu toda a queda e começou a puxar forte, e a gente viu um dólar caindo, né? Estava positivo, fechando negativo. E todo mundo se perguntou, ué, peraí, mas por que no vídeo não era ruim, a preocupação não era grande, tudo? E aí vem o quanto você saber ter a interpretação e estar acompanhando dia a dia as notícias. Ao longo da semana, tudo que se falava na mídia era que o vídeo era bombástico, que ia acabar o governo, isso e aquilo. E quando saiu o vídeo, viu que tinha algumas coisas questionáveis, mas não era tão ruim quanto se esperava. Ou seja, mudou completamente o cenário. Tá? Mudou completamente o cenário, ou seja, o mercado falou, peraí, isso aqui é ruim, mas não derruba o presidente. Isso aqui é ruim, mas não bota em risco meus investimentos. O que aconteceu? Todo mundo começou a achar barato o índice e caro o dólar. Resultado, vendeu o dólar e comprou índice. E a gente viu o quê? Uma diferença absurda. O índice com 1,5 de alta na sexta-feira e o Ibov 1% de queda. Baseado nisso, eu, como investidor, tem que olhar o quê? Como um profissional do mercado financeiro, tem que olhar o quê? Peraí, beleza, hoje fechou assim. Como pode abrir na segunda-feira? Tá? Como que pode abrir na segunda-feira isso? Essa é a grande pergunta que eu sempre faço sobre qualquer notícia. Qual o impacto disso para o mercado? O impacto é positivo, é negativo e por quê?
né? E analisando toda a situação, tudo que falou, o vídeo era menos ruim. Tá? O livro era o vídeo em si era muito menos, era muito mais fraco do que se imaginava. Ou seja, o mercado voltaria à questão de tomar risco, de acreditar que assim, meu, não vai dar em nada. Isso aí, vida que segue, vamos para o próximo problema, tá? E é isso que aconteceu. O que aconteceu hoje? A gente viu o mercado abrir absurdamente em alta, o índice hoje, absurdamente em alta, o dólar em baixa, e assim permaneceu ao longo do dia, porque o cenário era de calmaria, o cenário não tinha mais aquele cenário de uma preocupação absurda, né? De uma preocupação absurda com o impeachment de um presidente que é péssimo para qualquer país, independente de qual o nível do presidente, se é bom, se é ruim, se não é, até ainda mais para o Brasil que teve o impeachment do último presidente, né? Que no caso da presidente Dilma, tá? Então é péssimo para isso. Então a parte política, sempre quando a gente pensa na parte política interna, que ela é a mais importante, a pergunta sempre é: qual o impacto que isso tem no mercado, tá? Aí vem o balanço. O que está acontecendo lá fora? Ah, bom, estamos no momento de coronavírus. Tá, mas espera aí, deixa eu entender. Coronavírus, a maioria dos países que estavam fechados estão reabrindo, as economias estão voltando, as coisas estão voltando a acontecer. Resumo, isso é positivo para o mundo, tá? O que poderia interferir aqui no Brasil? Só algum problema político. Tá? Porque do contrário, as economias estão voltando a funcionar. A Bolsa Americana está quase nos 3 mil pontos de novo, o S&P. Então, ou seja, o petróleo voltou a subir, ou seja, voltou, a demanda por petróleo está voltando. Tudo para as bolsas subirem e voltarem a se reanimar. A única coisa que poderia mudar o direcionamento disso não é o cenário externo, é o cenário interno. E vocês vão perceber sempre, tudo que sempre estraga o cenário interno é parte política. Por isso que entender sobre política não é discutir política. É bem diferente. É entender o que está acontecendo politicamente e qual o impacto. E se perguntar qual o impacto. Esse problema político tem um impacto positivo ou negativo no nosso cenário. Tá? Isso pode fazer o dólar subir, que em teoria sempre quando o dólar está subindo está acontecendo alguma coisa ruim, tá? Ou pode fazer o dólar cair, que em teoria, sempre quando você pensar que o dólar está caindo, na verdade é o real que está subindo. Tá? Se o real está subindo, quer dizer que tem alguma coisa boa acontecendo na economia, consequentemente, a gente tem uma probabilidade da bolsa estar subindo, porque economicamente está tudo bem, as empresas que compõem o índice Ibov tende a subir também, então a gente tem aí um Ibov positivo e um dólar negativo. Mas tudo isso por cenário. Então é muito importante entender essa questão de o quanto o contexto unificado é importante, o quanto eu saber o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro e qual é mais importante. Qual é mais importante? Tanto é que quem acompanha, eu sempre falo dos indicadores econômicos. Tá? Porque são muito, muito importantes, né? Muito importante você saber assim, o que tem para sair no dia. Porque todo dia de manhã, eu analisando o que já aconteceu enquanto o nosso mercado estava fechado, eu tenho um contexto para a abertura do mercado. Ou seja, eu sei se o mercado está positivo ou se o mercado está negativo. Tá? Ou seja, baseado em como estão os índices mundiais, baseado em como está o petróleo, baseado em como está o minério de ferro, baseado em como estão os títulos americanos, baseado em como está o ouro, baseado em tudo isso, eu tenho uma noção se o cenário é positivo ou negativo, que é o que a gente chama de risk-off, ou risk-on, né, que é se estão afim de tomar risco, ou seja, comprar bolsa, comprar coisas que são mais arriscadas, ou se estão buscando segurança, que é comprar título, comprar ouro. Tá? Então, ter essa noção é muito importante. Então, beleza, amanheci, olhei os índices mundiais, estão positivos, vou buscar entender por que estão positivos, não é só olhar que está positivo, mas está positivo por quê? Tá? Olhei o ouro, tá? Porque é sempre uma sequência, vocês vão perceber. Vou dar um exemplo de cenário para vocês para ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês. Primeira coisa que eu olho, Ásia e Pacífico. Peraí, como que tá a China? Como que tá Japão? Como que tá a Austrália? Tá? A China é o mais importante de todos.
Tá? Olho lá, nada de ruim acontecendo com a China, vejo que está positivo a China. Tá? Beleza. Se China está positivo, por que China está positivo? Geralmente tem um motivo. Ou saiu algum indicador econômico da China que trouxe uma visão positiva para a China, ou teve alguma declaração de algum membro do governo chinês citando alguma coisa positiva, enfim, sempre, ou um corte de juros, ou algum dado que aconteceu que trouxe uma positividade para a China, beleza? Segundo fator, está refletindo na Europa essa positividade da China? Né? Ah, está. Está, então a Europa, porque a China. Lembra uma coisa importante: China é a segunda maior economia do mundo, a fábrica do mundo. Se a China vai bem, o mundo vai bem também. Tá? Ou seja, então, beleza, olhei China, está tudo bem. A minha segunda preocupação é: esse está tudo bem da China está refletindo na Europa? Pô, tá. A Europa está positivo também. Baseado nisso, o próximo item que eu vou olhar é como estão os ativos de segurança. Então, o primeiro ativo que eu vou olhar é o ouro. Puta, como que está o ouro? Nossa, o ouro está caindo. Se o ouro está caindo, não tem busca por segurança. Mais um fator de positividade. Outro ponto que eu olho bastante. Como que está o petróleo? Tá? Geralmente, vocês vão notar, se está tudo bem com os índices mundiais, está tudo bem com China, tudo bem com a Europa, o petróleo vai estar subindo. Por quê? Essas economias andando bem, existe uma demanda maior, né? Existe uma demanda maior por produção, consequentemente, uma demanda maior por petróleo. Quanto mais gente querendo comprar petróleo, mais o preço dele sobe. Mais um motivo de positividade. Tá? Mais um motivo de positividade. Então, estou olhando China positivo, Europa positiva, petróleo positivo. Aí, outro fator que eu vou olhar, como está o minério de ferro? Tá? Lembra que o petróleo subindo é bom para a Vale aqui no Brasil, desculpa, bom para a Petro aqui no Brasil. Minério de ferro, como que tá? Puta, o minério de ferro está subindo, ou seja, está tendo demanda por ele. Positivo para quem? Positivo para a Vale, tá? Mais um fator positivo. Outro item que eu vou olhar também, que é sempre importante, como está o dólar no mundo, tá? É, como está o dólar no mundo, tá? Então, o que acontece? Eu sempre olho, peraí, como que está o dólar? O dólar está fraco ou está forte? E entenda uma coisa, tem duas formas que eu olho o dólar no mundo. Eu olho o DX, tá? Que é o índice dólar, tá? Que é o dólar contra uma cesta de moedas, as moedas mais negociadas do mundo. Essas moedas são, dentre elas, o euro, o yuan, libra, dentre outras moedas. E também olho como está o dólar frente a todas as moedas do mundo. Isso é muito importante. Tá? Muito importante mesmo, tá? Baseado nisso, eu tenho uma noção. Peraí, olhei China está positivo, Europa refletiu em cima da China, né? Vou buscar sempre entender o porquê que está positivo. Não é só tá positivo, tá lindo, não. Busco entender qual foi o motivo da positividade. Vou olhar para o petróleo, porque está positivo. Geralmente, quando tudo está positivo, o petróleo vai junto. Vou ver se o minério está positivo. Vou ver como está o dólar, se ele está forte no mundo, se ele está fraco no mundo. Baseado nisso, eu consigo ter uma noção como que pode abrir a moeda aqui também. Tá? Feito isso, eu faço um mix de tudo isso, né? Um mix de tudo isso para ter uma noção que qual que é a possibilidade do dia? É a possibilidade de a gente ter um mercado com uma abertura positiva ou uma abertura negativa, tá? Isso mundo, tá? Então isso é mundo. Olhei para o mundo, qual que é baseado no que está acontecendo no mundo, eu posso ter uma abertura positiva ou uma abertura negativa, tá? Feito isso, nesse cenário que eu estou citando para vocês, a gente tem uma abertura positiva. Feito isso, eu vou olhar para o interno. O que está acontecendo aqui dentro do Brasil? Está tendo alguma briga política? Está tendo alguma coisa que pode mudar o rumo econômico do Brasil? Ou não? Está tudo tranquilo? Se está tudo tranquilo, a gente vai ver o mundo refletindo o que vai acontecer aqui. Se não está tudo tranquilo, a gente vai ver essa parte política, tá? É, essa parte política, pega agora o que está acontecendo, tá? Pega agora o que está acontecendo e você vai começar a entender uma coisa muito importante. A gente vinha de um processo onde o ministro da Justiça caiu, um problema político.
Depois veio, caiu o ministro aliás, foi ao contrário, né? Caiu primeiro o ministro da Saúde, depois caiu o ministro da Justiça, isso já causou um desconforto, o ministro da Justiça saiu reclamando, depois aconteceu também, caiu um outro ministro e muita coisa se fala. Ou seja, no meio de uma pandemia estava acontecendo embrólios políticos. Isso, de certa forma, tirava um pouco o apetite do mercado para olhar só para o que está acontecendo para o mercado externo, né? Tira um pouco o apetite do que está acontecendo no mercado externo e muda o foco um pouco. Ou seja, o mercado externo fica em segundo plano e aqui fica em primeiro plano. Ou seja, por quê? Não adianta. O mundo pode estar a mil maravilhas. Se aqui internamente está acontecendo alguma coisa grave, politicamente, e que envolva o rumo, por exemplo, de aprovar medidas importantes que façam o Brasil crescer, ou, por exemplo, puta, ministro da Saúde saiu, a pandemia está sem controle, ou algo que impacte diretamente o país, o cenário externo é todo ignorado, a gente começa a olhar só para o que está acontecendo internamente. Tá? Então tem todo esse desequilíbrio. Vou dar um exemplo hoje. Né? A gente tinha uma notícia boa, que o vídeo não era tão preocupante quanto se imaginava. Resumo, o mercado abriu positivo e se manteve positivo. Tá? Mas voltando ao cenário que eu estava explicando, beleza, cenário externo positivo, e digamos que aqui internamente não está acontecendo nada bom, mas também nada ruim. Resultado, a abertura vai ser positiva, baseada no cenário externo. Só que tem um outro fator importante que eu analiso também. O que pode acontecer ao longo do dia que pode mudar o rumo? Tá? Isso é muito importante. Bom, a abertura é positiva por tudo que está acontecendo no mundo, mas o que pode acontecer e mudar o rumo do dia? Aí vem saber as notícias que tem para acontecer ao longo do dia. Tá? Então, o que acontece? Analisei o cenário é positivo para as bolsas. Geralmente, vocês vão ver que se o cenário é positivo para as bolsas, é negativo para o dólar. Tá? Tira toda a pressão de alta do dólar, um cenário positivo. Dificilmente vocês vão ver, não impossível, mas é bem pouco provável, quando o cenário é todo positivo, né, lá fora, a bolsa subindo, o dólar lá fora caindo, commodities como petróleo e minério de ferro subindo, e a gente vê aqui uma abertura com bolsa positiva e dólar positivo. Tá? Geralmente o dólar dá uma amenizada em dias muito positivos e ele sobe por questões técnicas. Às vezes tem uns cenários que são muito interessantes. Você vai ver a bolsa subindo e o dólar subindo, e quanto mais o dólar sobe, mais a bolsa sobe. Por quê? Tem muita empresa dentro do Ibov que recebe em dólar. Tá? Sua receita é em dólar. Sua receita é em dólar, quanto mais o dólar sobe, mais essas empresas se valorizam. Por quê? O caixa dela vão receber cada vez mais pelo seu produto. Tá? Então, tem muito essa questão. Vale lembrar que o S&P é igual ao Ibov. Tá? Só que o S&P é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o Ibov são empresas exclusivamente brasileiras e não são 500 empresas. Tá? Então é importante estar atento a essas duas questões. Tá? Então, só esse exemplo que eu dei mostra claramente o quê? Bom, eu olho para fora, baseado nisso, eu tenho uma noção clara de como pode ser a abertura. Tá? Depois da abertura, tem duas coisas importantes que eu uso para ter uma noção como vai ser o dia. Essa preparação me deu noção como vai ser a abertura. Junto com essa preparação, eu busco saber quais indicadores econômicos tem para sair ao longo do dia. Ou seja, tem alguma notícia importante para sair no dia? Qual indicador é importante para sair hoje? Vale lembrar que indicador econômico é dados econômicos, no caso, enquanto o nosso mercado está aberto, dados econômicos americanos que tem data e hora para sair. Tá? E cada um deles tem sua importância. Um dia é PIB, um dia é payroll, que é um dos mais importantes, que é dados de emprego. Hoje, um dado muito importante que está para a economia são dados de desemprego dos Estados Unidos. Tá? Então, ou seja, no meu panorama, na minha preparação de contexto, tudo tem lá. Quais dados tem para sair? Puta, hoje tem payroll, hoje tem, sei lá, taxa de desemprego, tudo. Vou ficar muito atento
a hora que sair esses dados. Só que aí, é, só que aí tem uma coisa muito importante, tá? É, que é muito importante mesmo, tá? Que aí é você saber, bom, se o contexto é de alta, se a abertura foi de alta, né? Mesmo que tenha algumas notícias para sair ao longo do dia que podem, tenham a capacidade ou a força de mudar o rumo do mercado, se o dia é de alta, eu vou buscar operações de alta. Eu não vou buscar operações de compra, de venda, desculpa. Eu vou buscar operações de compra, tá? Ah, mas tem alguns movimentos de baixa. Muitas vezes é mais interessante você esperar esse movimento de baixa acontecer e quando voltar a ter movimento de compra com o iPad, que é o que a gente ensinou na aula passada, ou seja, com parceria, muita gente querendo aquilo, geralmente nos dias que o contexto é de alta, você vai ver muita parceria de compra, e nos dias que o contexto é de baixa, você vai ver muita parceria de venda, e vai ter os dias que o contexto não diz nada, né? Que é os dias que a gente chama de neutro. Esses dias são os dias que eu falo para você sentar na mão, que é o dia que a maioria do pessoal se machuca absurdamente, tá? Por que que se machuca absurdamente? Porque o mercado não vai para lado nenhum e aí a gente fica inventando operação, porque acha que está enxergando alguma coisa quando não está acontecendo nada. Né? Você pega um dia de mercado neutro e não tem indicador nenhum para sair nenhuma notícia no radar, o mercado não vai para lado nenhum. Consequentemente, se o mercado não vai para lado nenhum, a gente não tem o que fazer. Né? E esse não tem o que fazer é muito importante, né? É muito importante para quê? Se proteger para o dia seguinte. Só que aí muitas vezes a gente fica inventando coisas a se fazer e esse inventar nos machuca e não machuca só hoje. Machuca hoje, o psicológico está abalado para amanhã, porque amanhã você volta para o mercado querendo recuperar dinheiro e não simplesmente vir buscar fazer o que você tem que fazer. Tá? Então, esse equilíbrio é muito importante. E o contexto nos dá muito isso, nos dá a segurança de saber o que esperar do dia. Se a gente vai ter possivelmente um dia de alta, se a gente vai ter possivelmente um dia de baixo, ou se a gente vai ter um dia aguado, parado, um dia neutro. Tá? Então é sempre muito importante. E aí o que acontece? Eu sempre vou dando um sinalzinho de positivo, negativo para cada item ou neutro para saber qual é a força do dia. E baseado nisso, eu vou atuar mais na compra ou vou atuar mais na venda. Eu tenho um perfil que eu não gosto de atuar contra o movimento. Ou seja, se o dia a tendência é de alta, dificilmente vou ficar buscando operações de baixa. Muitas vezes tem movimentos de baixa que eu espero o movimento acontecer, né? Deixa o mercado cair. A tendência continua de alta, tá? Tanto uma coisa que é importante citar, mesmo com o mercado aberto, com o panorama, eu sempre estou olhando novamente esses dados. Ou seja, com o mercado aberto eu estou olhando como está o ouro, como está o S&P, como está o petróleo, como está o dólar lá fora, justamente para quê? Para notar se mudou o contexto, se alguma coisa aconteceu e mudou o rumo do mercado. Para justamente o mercado que é de alta, eu saber por que mudou o contexto e eu começar a atuar vendendo também. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Uma grande fonte de informação que eu uso, estou vendo o pessoal colocar, é o Investing. Tá? Eu uso outras plataformas pagas também, mas o Investing é uma grande fonte de informação. Tá? No panorama, na parte da manhã você tem as informações e depois ao longo do dia você tem que olhar no Investing. Tem uma página da Latos também que é o Investing, que é o latos.com.br/investing, que é um Invest simplificado para tudo que eu uso, tá? Mais formatadinho, tá? Então, basicamente é isso todo dia, tá? E detalhe, ao longo do dia eu estou acompanhando tudo de notícia que está saindo, o mercado fechou, também continuo lendo, me informando de notícias que estão saindo. Mercado é isso, você está sempre bem informado, tá? Por quê? Se você não estiver bem informado, o cara que está do outro lado, ele está bem informado. Né? E ele vai estar sempre na sua frente. Então, ter essa noção de contexto, de macro, de preparação, entender o porquê é super importante. Né? Aí muita gente eu ouço falar assim, porra, cara, mas parece que você complica cada vez mais a profissão de ser trader. Isso é ser trader. Né? Podem falar o que for. Ser um profissional do mercado financeiro é você saber o que movimenta o mercado financeiro o tempo todo.
né, o tempo todo. A gente está, vou dar um resumão para vocês. A gente está no momento no qual estamos numa pandemia, né? Estamos numa pandemia, ponto. E ainda está longe de ter uma solução para ela, né? Cada dia sai um laboratório novo. Hoje saiu, acho que se eu não me engano, o laboratório Novax falou que já está testando a vacina em seres humanos. Enfim, tudo isso é positivo, né? É, isso é positivo, né? Mas o que acontece? Até termos uma vacina, vamos ter muitos altos e baixos, né? Muitas mortes, infelizmente, e muitos casos, infelizmente. Só que o que acontece? A economia precisa andar, né? Fala, Nono Trader, beijo pra você, tá? Saudade de você, meu amigo, tá? Ó, quem bloqueou o Nono aí? Não bloqueei ele, não. Enfim, a gente está no meio de uma pandemia que tem várias coisas acontecendo. A gente acabou de sentir um ufa, né? Quanto à questão do questão política com o presidente Bolsonaro, ponto, está resolvida, por mais que tenha algum probleminha, mais algum bafafá, não vai ter impeachment, vida que segue. Ele vai tocar o governo dele, espero que toque de uma forma maestral, né? Deixe os seus ministros trabalharem, tá? Então isso é um problema que passado, o mercado já não está olhando mais para isso, tanto é que a gente viu a festa do mercado hoje. O que o mercado vai começar a olhar daqui para frente? China com Estados Unidos, referente à guerra comercial, China, Estados Unidos, Hong Kong, referente a algum problema geopolítico, e o próximo item que a gente vai falar muito daqui para frente, eu opero muito mercado americano, eu opero petróleo, S&P e ouro lá fora, a gente vai ver questões da corrida eleitoral nos Estados Unidos. A gente está falando pouco ainda, mas assim, o Trump ele está perdendo cada vez mais o eleitorado dele, tanto é que na última pesquisa o Joe Biden está na frente dele, né? Claro que na outra eleição o Trump ganhou também assim, né? A Hillary estava na frente, o Trump acabou ganhando. Mas enfim, todos esses fatores vão gerar movimentação no mercado, tá? Então a gente vai, pode escrever isso aí, depois vocês me cobram lá na frente. Guerra comercial entre China e Estados Unidos, até porque o Trump vai brigar muito com a China, é, vai brigar logo muito com a China, justamente pela questão dele recuperar o eleitorado dele, né? Vale lembrar que ano passado o Trump brigou muito com a China e quando ele brigou com a China a popularidade dele subiu muito. Então ele está repetindo a dose, né? Agora ainda mais motivado pela a culpa do coronavírus é da China. Ponto. Segundo o Trump, tá? Então o que acontece? A gente vai ver muito isso, essa guerra comercial, a gente vai ver muito a questão do eleitorado, né? Ou seja, a questão da briga para a reeleição do Trump, o Joe Biden vai bater muito no Trump, enfim, isso vai chamar muito atenção, e aí soma isso a questões internas. Tá? Questões internas, porque daqui a pouco, se Deus quiser, as economias aqui vão voltar, a questão coronavírus vai ficar em segundo plano e a gente vai começar a ver o quê? E aí, cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma tributária? Cadê as reformas que vão fazer a economia voltar nos trilhos? Então, aí a gente tem que estar informada sobre isso. Tá? A gente tem que estar muito informado sobre isso. Vocês vão perceber uma coisa importante: o mercado já não vai estressar tanto mais com o coronavírus. O coronavírus já é uma realidade para todo mundo. O mercado vai estressar se o Brasil não abrir logo sua economia. Tá? Ou seja, se a gente não voltar a funcionar, mesmo com riscos e tudo, mas assim, o coronavírus está aí, veio para ficar, não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Tá? Então acho que isso é muito importante. O Gregory fez uma pergunta, já vou até abrir para perguntas agora, que acho que já cabe no contexto. O Gregory perguntou ali: o presidente americano perdendo popularidade, o dólar cai? Então, o Trump é um presidente pró-mercado, o mercado gosta do Trump. Tá? Só que o que acontece? O Biden também é bem visto, é um bom candidato. Né? Então, o que acontece? Se o mercado perceber que a chance do Biden está maior, vai ter aquela coisa de comemorar quando sai alguma coisa positiva para o Biden e vai começar a não comemorar, começar a ser tom negativo quando acontecer alguma coisa positiva para o Trump. E vai ficar nesse desequilíbrio. Por enquanto, o mercado ainda é Trump. Tá? O mercado ainda é Trump. Tá? Aí depois disso a gente vai começar a ver. Ainda não começou toda essa briga eleitoral. A gente vai começar a ver isso
basicamente a partir de julho, né? O segundo semestre que vai pegar bastante fogo. Esse primeiro semestre ainda vai ficar muito em cima da guerra comercial entre China e Estados Unidos, é, o que é muito importante, tá? Então acho que tem que ter essa noção e tem que ter essa noção o quanto é importante essa questão de entender o que é o cenário, sabe, saber o que está acontecendo no mundo, saber como está o petróleo, como estão as commodities, como estão os conflitos entre os países, enfim, estar informado, tá? Estar informado é o que vai determinar se você sabe o que pode acontecer no dia ou não, né? Você pode, não sei se vocês perceberam, eu nunca uso a palavra certeza, porque é uma coisa que não existe no mercado financeiro, mas eu busco, e um profissional de mercado financeiro busca o quê? Saber todas as possibilidades, tá? Todas as possibilidades, tá? Vale lembrar que o petróleo que eu utilizo é o WTI, tá? Não é o Brent. Só para saber a diferença do WTI, WTI é negociado em Chicago, o Brent é negociado na Bolsa de Londres, tá bom? Então, eu acho que é muito importante importante ter essa noção. O Marcelo, sobre a reunião ministerial, até fiz um vídeo na sexta-feira, tá lá no meu Instagram, @latos, depois dá uma olhada lá. Realmente foi um traque, não foi uma bomba, tá? Por isso que o mercado reagiu tão positivamente. Então, pessoal, um conselho muito importante para todo mundo sobre isso. Cara, se informe, entenda o que é contexto, entenda o que movimenta o mercado o tempo todo, tá? O tempo todo. Para quê? Para você não entrar no mercado cego, não sabendo para onde o mercado pode ir ou não, tá? Acho que assim, certeza a gente nunca vai ter em nada na vida, mas quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente se cerca do que está acontecendo, maiores são as nossas possibilidades, tá? Tá? Então acho que isso é bem interessante. É, As próximas aulas, principalmente a próxima, eu vou falar de operacional baseado no que eu já falei durante o curso todo. Então, baseado em contexto, baseado em parceria, baseado em ranking de corretoras e times in trades. Então, a gente vai ver algumas operações acontecendo e eu narrando essas operações para vocês entenderem até mesmo o que eu penso, o que eu enxergo enquanto aquilo está acontecendo. Tá? Mas uma coisa é muito importante, e assim, o pessoal que tem a ideia assim, não, puta, vou procurar outro curso ou procurar outra forma de operar que seja mais fácil. Cara, operar, ser um profissional de mercado financeiro nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil, tá? Então, assim, não importa para que caminho você deseja estudar e buscar conhecimento. Se você não levar a sério e fazer pelo menos o que todo grande profissional faz, o que um banco faz, o que uma tesouraria faz, enfim, o que um fundo faz, você nunca vai chegar a lugar nenhum no mercado financeiro e poupa seu tempo, vai gastar seu tempo com outra coisa, tá? Porque mercado financeiro exige que você estude, exige que você simplesmente saiba um pouco de tudo, tá? Então, acho que isso é muito importante, tá? Para uma recomendação de livro, para quem quer começar a estudar economia, tem um livro do Instituto Mises, tá? Guarda aí, Instituto Mises, tá? Economia em uma única lição. Tá? É um livro ótimo para quem quer começar a entender um pouco mais de economia, entender como que funciona o fluxo de economia e tudo mais, tá? Isso é muito importante. Esse Instituto Mises, esse livro é de graça. Só entrar lá no Instituto e baixar. Você pode comprar o livro físico, mas o PDF é gratuito. Você pode pegar lá o PDF no site do Instituto Mises e ler o livro. É fantástico, né? E assim, a dedicação é imensa. Quem me acompanha todo dia sabe da minha rotina, sabe o que eu faço, tudo. E muita gente pergunta, porra, você que não precisa mais fazer isso, por que faz? Porque se eu parar de fazer isso, eu não vou ser mais o cara que eu sou no mercado financeiro, tá? Então acho que isso é muito importante. A dedicação é eterna, tá? Ter hábitos, fazer tudo o que um profissional faz é o que vai te tornar um profissional dentro do mercado financeiro. Tá? Então acho que isso é muito importante, tá? Então, levem muito em consideração. O nome do livro é Economia em uma única lição, tá? Do Instituto Mises. Eu até estou olhando se o meu está aqui, é porque eu tenho outra biblioteca e não está aqui exatamente nessa, senão aqui achei, tá aqui. Pera aí. Pera que eu já mostro
na câmera para vocês. É um livro excelente para quem quer começar a lidar com economia. Deixa eu até ver se eu tenho mais algum slide. Não tenho. Tá? E assim, economia em uma única lição, Instituto Mises Brasil. Tá? Bem importante, vale a leitura. Claro, tem um monte de outro livro de economia importante, tá? Mas esse é um dos que, para quem está começando, a leitura não é tão pesada, acho que isso é muito importante. E outra coisa que é importante, pessoal, sobre contexto. Contexto, ele te dá uma coisa, uma premissa que é muito importante. Você operar pegando operações mais longas, se aproveitando mais dos movimentos do mercado. O que acontece? Eu tenho um perfil que eu gosto de girar bastante com o mercado, mas também eu carrego posições ao longo do dia e às vezes até mais do que um dia só, tá? Tudo baseado em contexto. Se vocês assistiram a tela que eu liberei para estudo, vocês vão ver que eu opero o dólar e faço operações no índice. E não sei se quem assistiu e entendeu a tela, percebe que eu nem um momento eu olho book de índice, não olho nada de índice. Eu simplesmente, baseado em como está o cenário do dia, eu abro e fecho operações no índice. Ou seja, eu opero baseado em contexto. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Mas por quê? Porque eu sei o que está acontecendo, eu estou sempre bem informado. Quem me acompanha mais sabe que eu estou sempre saindo na Globo, na Record, no SBT, na Jovem Pan, em outros lugares. Por quê? Por que você acha que eles vêm falar comigo? Uma que eu sou um cara que vive o mercado todo dia e uma que eu sempre sei o que está acontecendo. Sempre sou um cara que está super bem informado. Tá? Isso é muito importante, isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença quando você é de mercado financeiro, né? Quando você realmente é um profissional do mercado financeiro e é, não simplesmente um cara que tá aí tentando dar certo, tá? Então acho que isso é muito importante. Deixa eu mudar aqui para pronto, voltei. Ó, para quem queria ver o livro, ó, isso aqui, ó. Dá para ver? Dá, né? Economia numa única lição, tá? É um livro fininho, ó, fácil de ler. A leitura não é tão pesada, tá? E vale muito a pena aí para quem deseja conhecer mais profundo e começar a se informar, tá? Acho que tenham isso em mente, tá? Essa aula é muito importante, claro que ela existe um aprofundamento dela que infelizmente não cabe nesse curso gratuito, né? Mas eu acho que começa a te dar a base, né? Começa a te dar a base qual o caminho ir. Acho que isso é o mais importante, essa é a ideia desse curso, né? Te dá a base de assim, puta, o que eu olho agora? Não estou mais cego no mercado, eu olho para o mercado e sei pelo menos aonde olhar, olho para a tela, sei mais ou menos o que procurar. Acho que isso é muito importante, né? Acho que isso é muito importante, você tem que ter a noção, né, de tudo isso. Lato, eu já li mais de 10 livros, já estudo trader há 2 anos, mas ainda não me senti seguro para operar. Ô José, 2 anos é pouco, né? Pensa assim, para uma profissão, para uma das melhores profissões do mundo, 2 anos você está engatinhando ainda, né? Acho que tem bastante para você trilhar aí, tá? Mas continua. Se você acredita que é isso que você quer para você, continua, tá? Acho que é muito importante. Lato, você opera a ordem Oco? Você recomenda para iniciante? Felipe, eu não uso ordem Oco, tá, para operar, até porque eu sempre falo que a gente não pode ficar terceirizando responsabilidade. A responsabilidade é nossa dentro do mercado, tanto de entrar numa operação, quanto sair no lucro ou sair no stop, né, no prejuízo. Acho que é muito importante. Puta, tô começando agora engatinhando, posso colocar? Pode, mas depois aos poucos você tem que sair dessa bengalinha aí. Tá? Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta que eu gostei aqui do Laércio. Laércio, qual era a sua visão sobre a abertura do dólar na última quinta-feira, quando o dólar caiu mais de 100 pontos? O dólar já estava fraco no mundo, né, Laércio? O dólar estava fraco no mundo e a expectativa era positiva porque
as economias estavam voltando a reabrir, seja a economia na Europa, Itália, Espanha, Alemanha, nos Estados Unidos também foi anunciado que 70% da Califórnia já estava aberta e outros estados já estavam reabrindo, até mesmo o governador de Nova York, o Cuomo, já tinha citado que ele ia começar a abrir Nova York aos poucos, então a expectativa já era positiva por um dólar cair, tá? Para quem não sabe o que é a ordem oco, pessoal, é quando você faz uma compra, por exemplo, ele já pendura aonde você vai sair no ganho e aonde você vai sair estopando, tá bom, Stephanie? Ou seja, ele automatiza a sua operação. Só que o que acontece? Geralmente o pessoal, quando começa a chegar perto da ordem, muda a ordem, ou seja, uma coisa que era para ser positiva vira uma coisa negativa para o que eles estão fazendo. Latos, como faz para se defender dos leilões no dólar? Então, Marcelo, leilão é uma coisa muito ampla, né? Porque a gente tem o leilão de abertura, que é muito interessante, é operável, e tem os leilões durante o dia, que geralmente acontecem quando tem uma notícia muito importante, tá? Uma coisa que é importante, aprenda a operar leilão. Quando você aprender a operar leilão, você vai entender como tirar algum proveito ou pelo menos não se machucar tanto quando acontecer um leilão durante o dia e você estiver no meio dele, tá bom? Acho que isso é muito importante. Deixa eu ver aqui o que mais perguntas. Lato, não. Lato, o pessoal perguntou se fazendo o curso gratuito já consegue uma vaguinha para operar no escritório da Lato. Não consegue, não consegue. Né? Realmente tem que ser aluno mesmo. Qual a melhor prioridade para o mini dólar? Faço a mínima ideia no uso gráfico, João. Lato, você opera leilão de abertura? Sim, opera leilão de abertura. Vamos ver. Puta, agora começou a ter pergunta aí que eu não consigo ler tudo. Deixa eu parar um pouco aqui. Peraí, vamos lá. Lato, você opera leilão de abertura do mercado baseado na sua leitura? Sim. Então, Júlio, tem várias coisas que você analisa no leilão de abertura. Analisa filas, analisa quantidade teórica, analisa o contexto também. Então, uma série de coisas que você usa para tomar decisão. Latos, dos principais índices mundiais, você olha principalmente os futuros. Qual a diferença? Olha só futuros, Aloysio. Eu olho os índices futuros, que muitas vezes a vista já não está mais aberto, mas o futuro está aberto e está refletindo o que o à vista vai refletir ou o que já refletiu. Estou indo bem, já quebrei 2 contas, estou indo para a terceira. Ô Pedro, na boa, você não devia achar isso engraçado. Tá? Isso não é engraçado, quebrar conta, fazer cagada no mercado. Né? Isso mostra que você tem muita coisa para estudar. E um conceito é não ria das suas desgraças, entenda o que está acontecendo para você melhorar e não deixar elas acontecer. Tá? Isso é importante. Acho que quando você ri das cagadas que você está zoando com as coisas que você faz errado, você não quer dizer que você não está olhando para consertar. Tá? Então acho que isso é importante. Você se considera um scalper? Não, me considero um trader, Murilo. E trader é o cara que faz tudo que tem que ser feito no mercado. Né? Eu brinco que eu tenho uma caixa de ferramentas e baseado em como está o dia, eu defino qual ferramenta eu vou usar. Tá? Se eu vou só girar com o mercado, que o mercado está curto, se o mercado está direcional, eu vou tentar, baseado em contexto, aproveitar o máximo possível a movimentação dele. Acho que isso é importante. Esse é o que determina um bom profissional de mercado, que sabe se situar dentro do mercado que está acontecendo. Tá? Então acho que isso é muito importante, tá? O Vanessa vai ter, tá? Vai ter sim, Vanessa. Tem como você falar a respeito dos swaps, do BC, como interferem no dual foot? Ô, Leonardo, se você der uma voltada nas aulas anteriores, eu citei um pouco sobre isso, sobre o que é swap, qual o impacto que ele tem e tudo mais, tá? Lato, quando o indicador do dia sai pior ou melhor do que o esperado, é melhor ou pior para a bolsa, o dólar? Não sei interpretar essa informação. O Rodrigo fez uma pergunta que é muito boa, né? Sobre o indicador ser melhor ou pior. Se você não sabe o que está acontecendo com o cenário como um todo, dificilmente você vai saber que tipo de movimentação aquele indicador pode trazer. Tá? Por quê? Em alguns cenários, o indicador quando vem ruim é bom, e quando vem bom é ruim, e muitas vezes quando é bom, quando é ruim é ruim. Né? Então, por isso que entender o contexto, entender tudo o que está acontecendo economicamente, né, é muito importante. Se vocês pegarem meu panorama, né, e a reunião matinal que eu faço, né, puta, tem o pessoal que me acompanha faz tempo,
o número de acerto de abertura é 90% até mais, né? Ou seja, a gente dificilmente erra como vai ser a abertura, como vai ser os primeiros movimentos antes de sair alguma notícia que mude o rumo. Ou seja, o panorama não é assertivo porque eu sou foda. Não, o panorama é assertivo porque eu aprendi a olhar para a coisa certa para entender o que pode ou não gerar movimento para o mercado, tá? Então assim, eu deixo mais uma vez o convite para todo mundo, cara, pega um pouquinho do seu tempo na parte da manhã, 8:30 da manhã, vai lá no Instagram, @latos, e assiste a reunião matinal, né? Que é, puta, é 20 minutos, cara. 20 minutinhos, eu acho que é muito interessante. Muito interessante para vocês. É muito interessante, muito importante para vocês viverem o que pode acontecer no dia. Isso vai te dando tato. E assim, porra, por mais que você não opere ainda, no mínimo vocês vão estar informados. O que já é absurdamente importante. Absurdamente importante. Tá? Acho que quando a gente pensa em mercado financeiro, muita gente infelizmente faz a cagada, tá? De vir, porque alguém falou que o mercado financeiro é legal, por isso, aquilo, e vai lá, abre uma conta na corretora, que é a coisa mais simples do mundo, e coloca dinheiro sem saber o que fazer, sem saber operar. E aí, meu amigão, você vai pagar almoço para mim e para um monte de gente no mercado. Tá? Eu acho que é super importante vocês terem essa noção de que, assim, cara, investe primeiro em conhecimento, vai entender o que é profissão, né, para depois vocês virem a pensar em né? Então, acho que é, antes de vocês querem ganhar dinheiro com o mal de todo mundo que se fracassa no mercado financeiro é vir com o mercado financeiro com a única premissa do que? Ficar rico, ganhar dinheiro e não buscar se tornar um profissional daquilo para aí sim fazer dinheiro. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Se você não fazer um trabalho bem feito, dificilmente vocês vão chegar a algum lugar, tá? O Axiomas de Zurique é muito bom, tá, Eduardo? Eu indico para todo mundo, tá? É um livro muito antigo, mas é muito bom, tá? Wallace, primeiro de tudo, o Wallace perguntou qual é o médio tempo para ideal para engatinhar na real. Eu acho que assim, quando você tem um conhecimento base, já é importante você na real colocar isso na prática para quê? Para trabalhar seu psicológico, porque quem joga pôquer aí, joga pôquer valendo feijão, vê se tem alguma graça, entendeu? Então a questão é essa. Só que assim, para você jogar alguma coisa, um poker valendo dinheiro, você tem que saber jogar poker. Para você entrar no mercado financeiro e trabalhar no mercado financeiro com dinheiro de verdade, você tem que saber o que fazer. Porque senão você está ali para pagar almoço para os outros e vai deixar muita gente feliz, tá? Então acho que isso é muito importante vocês terem essa questão aí, tá? Ó, pessoal, tem quase 1.000 pessoas assistindo aí, só tem 670 likes. Vamos dar like aí, né, meu? Pô, até tô estendendo o tempo aqui, porque o assunto é muito legal e gera outros fatos, mas assim, vamos pelo menos dar like aí, né? Acho que isso é bem importante. Lato, porque o payroll é um evento do mercado de dólar. Pensa assim, quem perguntou? O Rogério. O payroll, pessoal, é um evento que acontece? É um evento de empregos. Quantas vagas de emprego foram criadas nos Estados Unidos? Baseado nisso, isso mostra como está a economia. Porque um conceito básico de economia, quanto mais emprego, quer dizer que a indústria está produzindo mais. Ou seja, se a indústria está produzindo mais, ela gera mais emprego, mais gente empregada, mais poder de fogo, ou seja, mais consumo. Quando se tem mais consumo, se tem mais produção das empresas e, consequentemente, isso faz a roda girar. Tá? Ou seja, então um dado de emprego como o payroll, ele mostra se a economia está forte ou não. Tá? Ou seja, se o consumo, consequentemente, o payroll, ele dita como que vai vir os próximos dados de consumo, os próximos dados de consumo vão ditar como vão vir os dados industriais, os próximos dados industriais vão mostrar como que vai vir os próximos dados de emprego e assim que a roda gira, tá? Então acho que isso é economia. Claro, muito resumidamente, mas claro que tem muito mais coisas sobre isso, tá bom? Mas o payroll é absurdamente importante, tá? Pessoal, eu tô vendo muita gente aqui e tal. O que vocês estão achando, né? A gente tá na aula 6, na sexta aula. O que vocês estão achando desse curso, de tudo que vocês estão vendo até agora, a visão que vocês estão tendo de mercado, né? Estão gostando ou não? O que vocês estão achando? Me conta aí, vai.
Conta aí, porque a gente está aqui, às vezes eu não sei como que tá a opinião de vocês, como que vocês estão achando, ou tá, puta, tá uma bosta lá, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Acho que é importante a gente ter essa noção, né, do que vocês estão achando e tal. Que por mais que possa parecer complexo para alguns, pessoal, esse é o caminho correto, é o caminho que eu trilhei, é o caminho que todos os profissionais que eu conheço, que são bem-sucedidos, trilharam para chegar em algum lugar, né, dentro do mercado financeiro. Tá? Então acho que é muito importante isso. Não é o caminho mais fácil e não tem outro mais fácil, esse é o X. Tá? Porque muita gente acredita que tem um atalho, que tem um caminho fácil. Afirmo para vocês, não tem. Não tem. E olha que eu tentei muito achar esse caminho fácil. Tentei muito, tá? E afirmo para vocês que não tem um caminho fácil. Tem o caminho difícil, mas eu não digo nem que é difícil, mas é o único caminho coerente para vocês chegarem onde vocês querem de forma profissional, de forma coerente, sendo um profissional mesmo, tá? Eu acho que isso é muito importante. Muita gente achou que ia ser só técnica pra. Meu, juro pra vocês, se eu achasse que só técnica resolvesse, eu tinha feito 8 aulas de técnica. Mas não, tem toda uma base fundamentada que vocês precisam entender, tá? Eduardo, eu já fiquei na Interfloat, nunca trabalhei lá não, tá? Então acho que isso é bem importante. Não conheço o Masato. Aliás, não sei quem que é Masato, não é estranho esse nome, mas eu não lembro, Gil. Tá? Enfim, é isso, pessoal. Espero mais uma vez, ó, pô, dá like aí, né, pessoal? Tá, vamos lá, quase nos 1000 likes aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é importante. Essas aulas são para ser revistas, porque cada vez que você rever, você vai pegar um detalhezinho novo. Quem chegou hoje, seja bem-vindo, mas não esquece de se cadastrar e ver as aulas que já aconteceram, são muito importantes, são muito importantes. Quem por algum motivo não recebeu, os arquivos, tanto de tela quanto a tela operacional, tudo, manda um e-mail para suporte@latos.com.br, o pessoal lá te ajuda com isso, tá? Manda para vocês os links, tal. O Yuá tá colocando o link aí da tela operacional para quem ainda não viu. Enfim, quem não recebeu o documento de jargões também manda um e-mail para suporte@latos para receber, tá? Acho que isso é muito importante vocês terem. Sabe, faça a sua parte. Acho que isso é muito importante, né? Não adianta nada estar eu aqui na frente explicando 1000 coisas, qual que foi o caminho que eu trilhei e tudo, se vocês não fizerem a parte de vocês, tá? Acho que o Ricardo ele colocou embasamento teórico dado abre uma porta, a porta para ser profissional. Nesse sentido, até o momento, na minha opinião, está muito afinado. Ensina rumo a que tomar. Tamo junto, Ricardão, tá? Tamo junto. Espero que vocês, de fato, estejam curtindo tudo isso, tá? Eu acho que essa iniciativa aqui foi tomada a 4 mãos e estou muito feliz com isso, né? E o que acontece? Claro que isso aqui, pessoal, é para justamente mostrar para quem nunca viu o mercado, para quem não conheceu, falar, puta, isso é mercado, puta, eu quero seguir isso, eu não quero. Até para vocês buscarem alguma coisa mais profunda, uma coisa mais ampla, vamos dizer assim, mais profunda, para aí sim vocês buscarem esse caminho de se tornarem profissional disso aí, tá bom? Então, acho que é isso, tá? Boa noite para vocês, obrigado mais uma vez aí pela companhia, sempre fico muito feliz de estar aqui. Espero que vocês se empolguem, sintam essa empolgação que eu tenho, eu adoro falar de mercado, eu vivo isso todo dia, é minha vida, e espero que vocês sintam essa empolgação e queiram isso para a vida de vocês dessa forma, mas como profissão, tá? O Ellison, Hélio, a 4 mãos, tá bom? Então só minha da Latos, mas como da Modal também, tá? Enfim, é isso. Grande abraço para vocês, beijo. Assistam de novo essa aula, tá? E vamos que vamos, tá bom? Segunda-feira que vem tem mais. E não esquece, quem não recebeu os arquivos aí, manda um e-mail para suporte@latos.com.br que o pessoal manda para vocês lá, tá bom? Abraço para vocês, pessoal. Excelente noite a todos e uma excelente semana para vocês aí, viu?